Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Kiggle Digital Talks, podcast da Kiggle, que falamos sobre tecnologia, inovação e tendências do mundo digital. Eu sou Estênio Viveiros, head de qualidade da Kiggle. Sou um homem branco, tenho cabelos pretos, estou usando hoje óculos, estou usando a camisa preta da Kiggle. Hoje a gente vai falar sobre um assunto importante para times de desenvolvimento e qualidade, tá? Que é a virtualização de serviços. Como que isso é importante para a qualidade de desenvolvimento. Está comigo aqui hoje o Érico, que é o nosso head comercial de parcerias, a Janaína e o Vinícius. Sejam todos bem-vindos. Legal. Olá, pessoal. Como o Estênio comentou, eu sou o Érico, sou responsável aqui pela comercial da área de parcerias da Kiggle. Sou um homem branco, estou com uma camisa rosa, tenho um cabelo claro e uma barba pouco rala. E hoje o tema é um tema cada vez mais relevante, né? As empresas estão cada vez mais enfrentando desafios na área de qualidade nos serviços externos. Verdade. Aí eu passo para a nossa convidada, Janaína. Olá, boa tarde. Sou Janaína, sou analista de testes. Queria agradecer o convite por estar aqui presente hoje. Imagina. Sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, ele está amarrado e olhos castanhos. Bem-vinda, Janaína. Vinícius. Prazer, sou o Vinícius. Muito obrigado pelo convite. Eu sou QA da Suzano, né? Faço parte do time interno lá de tecnologia deles, nesse comecinho deles. Sou um homem branco, cabelo longo, preto, roupas pretas, calça preta, tênis preto, meia preta, o que você imaginar de itens de roupagem preta. E agradeço muito o convite de vocês. Legal, bacana. Sejam bem-vindos aí. Vamos bater um papo, né, sobre virtualização. Para a gente começar, até para a gente poder contextualizar o pessoal que nos assiste, na visão de vocês, assim, o que é virtualização? Né? O que ela serve, por que ela é essencial para o desenvolvimento e para a qualidade hoje? Querem começar? Jana? Pode por ser. favor. Primeiras damas. Tá. Virtualizar significa criar cópias simuladas, né? Similares aí de banco de dados, sistemas, APIs, né? Que facilitam aí os testes de um software, por exemplo. Legal. O que mais, Vinícius, você acha que assim, pode ajudar essa virtualização? Assim, em que cenários que você acredita que isso pode ajudar? Eu imagino assim, eu sinto que ele ajuda muito quando você precisa de algo que você tenha controle. Porque quando você vai trabalhar com uma API externa, com uma empresa externa, e dependendo da solução que você está precisando desenvolver, Sim. Você pode ter um problema de esperar esse tipo de resposta, ou eles não estão esperando esse tipo de resposta, sejam 200, sejam 400, sejam 500, ou o que vai vir lá dentro. Ali você já pode trazer isso, você já pode antecipar isso também, e às vezes até trazer essa solução para essa API externa. Eles não estarem esperando 500 ou algo do tipo, você já tem do seu lado preparado, Sim. e esse outro lado pode fazer essa adaptação, ou eles já estarem prontos para receber. Quando você fizer a conexão, quando você juntar, Perfeito. já está redondinho. Legal. Outro ponto bacana que, só complementando o que a Janaína e o Vinícius comentaram, é a dependência desses ambientes externos. Muitas vezes tem limites de horário, então limita nosso time de QA para fazer testes. Então já teve casos de uso aqui que eu participei da implantação, que a empresa, né, o nosso cliente colocou toda a equipe dele de QA e a hora que foi testar, cadê o ambiente? Sim. Tá? Então o bacana, acho que uma vantagem também de ter essa virtualização, esse ponto que o controle está dentro de casa. E em alguns casos também pode haver custos. Então, para uma chamada externa. Por algum motivo esse lugar está em uma nuvem, está na AWS da vida, é o custo por hora, custo não sei o quê. Perfeito. Você conseguir trazer isso para você sem a necessidade desse item externo ou dessa nuvem nesse momento, abaixa os custos assim diariamente. Né? E você não depende de horários. Isso. Perfeito. Boa lembrança aí dessa questão de custos e de horário, né? Principalmente sistemas, por exemplo, financeiros, né? Que envolve dinheiro. Reserva de hotel, Sim. que aí depende de uma reserva dentro de um hotel. E se você estiver testando o seu, por exemplo, né, Booking, quantos serviços que ele usa de hotéis? Imagina se você estiver acessando, você tem que testar, reserva um hotel e esquece de cancelar. Com o serviço virtualizado, você não precisa
fazer essa reserva diretamente em produção, por exemplo, que tem gente que testa, e você não precisa depois cancelar isso e gerar um custo para a empresa, né? Aí vai birôs de crédito, parte financeira. Processamento de Pix, cartão de crédito. Isso. A gente teve até um projeto com um empréstimo de garantia do... Aquela da... fundo de garantia. Ah, sim. Empréstimo de garantia que tinha que checar... o FGTS. Tinha que checar fora, ver se tinha margem pro cliente, né, receber quanto que ele podia pegar de empréstimo. E ele batia numa API externa para trazer. Isso também conseguimos virtualizar e trouxe para dentro do nosso cliente e agilizou muito os testes. Mas sabe um detalhezinho assim que eu acho que fica até interessante validar erro. Mas não o erro comum, aquele erro raro. Se você já está batendo naquela API externa que por algum motivo funciona e o único jeito de trazer um erro X que você está esperando a ele parar de funcionar, você não vai ligar para aquela empresa para falar, desliga aí que a gente precisa validar um erro. Você validar erros. Boa. A ideia é que nunca aconteça, mas que o seu sistema tenha preparo para isso. Para não trazer uma mensagem nem um pouco amigável, trazer um hash para o cliente final, aparecer lá no navegador da pessoa. Sim. Então, acho que ainda mais num lugar onde, dependendo da velocidade de processo, das coisas que você está fazendo, se vê muito caminho comum, né? Vê só vamos automatizar o caminho feliz, porque não tem como ver o erro. Você já coloca junto, já coloca esse caminho lá, porque você vai ter como validar. Você não precisa ficar esperando negociar com eles para ver se você vai poder trazer o 500 da vida. Sim. E aí esse cara não vai entrar na automação. Isso aumenta a resiliência do seu sistema. E é que até é engraçado que a gente também já usou até, por exemplo, um cliente bancário, simular atrasos, porque aí você vê a questão de performance. Então imagina que você tem uma API externa que está respondendo rápido, mas você quer simular se ela respondesse mais lento, quanto que isso impacta no desempenho do seu sistema e se isso pode até parar de funcionar alguma coisa. Então você pode simular tempo além dos erros que você já falou. Isso é ótimo. Isso é bom. Então assim, eu só vejo grandes ganhos, né? Pensando vantagens, né? Então, aproveitando esse nosso bate-papo aqui, falar dos desafios, né? Da implantação. Hoje, tá bom demais, né? Se fosse fácil assim, todo mundo tinha. Quais são esses desafios aí que hoje as empresas têm a dificuldade, né, para a implantação e adoção dessa virtualização? Pode falar. Primeiras Primeiro pode ser resistência aí, né, por parte do time, talvez. Né? Acredito que não todo mundo, mas tem a questão de custo, que as ferramentas podem ter um custo. Né? Um custo, mas de certa forma ele vai reduzir depois, então, né? E acho que o time de qualidade aí não tem essa resistência não, porque o que for para facilitar, o que trouxer de benefício para teste, né, é válido. Sim, sim. Essa seria até a minha segunda pergunta, que é a parte dos times, que eles... Se tem apoio, se não tem, se existe alguma resistência, ela acabou já até respondendo a minha próxima. Você acha que mais alguma coisa, Vinícius, assim, que você vê, por exemplo, o Dev, né? A Jana falou de qualidade, né? E pessoal de desenvolvimento, arquitetura, porque sabe o que eu acho? Que eu vejo às vezes, que a gente tem que pensar na questão de virtualização eu quero estar testando tudo com sistemas reais. Porque só assim eu vou validar a produção, sabe? Aquela questão assim, isso às vezes se transforma num desafio. Assim, eu quero ter produção sem ser produção. Eu quero usar o mais próximo do que vai ser em produção. E aí o cara transforma aquilo numa resistência e fala assim, não vou virtualizar. Porque na hora que eu for produção não vai estar virtualizado. Então acho que, como que isso, assim, você acha que isso é um desafio para dev, para arquitetura, assim? Eu tento pensar, tentando olhar um escopo grande do desafio como um todo, porque primeiro você precisa, talvez, de um time que precisa desenvolver essa expertise. Dependendo do nível de senioridade, etc., você vai ter dificuldade em trazer isso para que isso já exista desde o desenvolvimento. Porque a implantação desse cara não é uma exclusividade do QA ou do teste, vai ser de um processo como um todo. Perfeito. Então não dá para eu chegar amanhã, fazer do meu jeito e falar, tá virtualizado. Isso não vai acontecer. E dependendo da necessidade, é um custo para a empresa, é um pouco difícil de justificar, embora, por mais que a gente tenha mostrado vantagens aqui no passo 1, custo é custo, no final. E como o teste é teoricamente o último passo, aquele último teste que você vai entregar é o último passo, dependendo da velocidade, situação do processo,
não vão querer aumentar o passo, que eles querem que aumente, às vezes, a velocidade da entrega. Então, você quer entregar mais rápido e você vai colocar mais um passo de validação. Exato. Então, às vezes, esse desafio acaba exatamente porque a qualidade é a primeira a acabar quando as coisas começam a dar muito errado. A primeira coisa que se abandona em processo de desenvolvimento. Até para complementar, eu acho que isso é importante. Quando a gente já implantou em alguns clientes a parte de virtualização, se você tentar fazer essa iniciativa de forma isolada para uma equipe, vai falhar. Vai falhar. Vai dar erro. Vai dar ruim. Por quê? Você imagina que eu tenho ali um ambiente, processamento de CPF, validação de CPF, processamento de Pix, processamento de boleto. Aquilo não usa só para o Internet Bank. Vai usar também para o mobile. Vai usar para vários sistemas. E quando você vai virtualizar algum serviço desse, você tem que ter essa visão para vários sistemas para você ter reuso. E aí valer a pena o retorno de investimento daquele investimento em virtualização de serviço. Então, normalmente, a gente tenta montar nas empresas o que a gente chama de COE de SV. Uma área centralizada. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Você já nasce escalável. Então, nasce escalável. Por mais que tenha sido, sei lá, caro para começar, já é para a empresa toda e quero usar amanhã, pode. Boa. Senão você vai ter múltiplos altos custos para cada time. Exato. E não vai ter reuso. Às vezes, o que você Exatamente. virtualizou de um lado pode ser Pegou a usado realidade do de um outro. time que não tem nada a ver com o do outro. Pegou um produto que é 100% nada a ver com outro produto e acabou. Sim. E olha que tem produtos diferentes. Tem. É verdade. Então, eu acho que um desafio que dá para pensar mesmo é que, assim, normalmente ele precisa nascer com o pensamento de ser escalável. É muito difícil ser 100% personalizado para sua solução. Sim. Então, eu sei que isso pode ser um cara que a gente vai falar mais para frente, mas pode ser um dos talvez não funcione para você. Né? Eu gosto de trazer essa coisa de não é a solução 100% para os casos. Talvez se for pequeno, talvez o processo, vai depender do produto. Quem manda é o produto. Sim. Aí talvez aí Negócio, tem que rever mais. Quem manda é o negócio. Isso. Quer comentar, Stênio? A sugestão então, é não deixar isso numa responsabilidade da equipe de QA ou de dev. Sim. Deixar assim, montar uma cultura de QA. É uma cultura. Uma cultura de QA junto com uma equipe multidisciplinar justamente para reuso. Perfeito. Ótimo. Você trazer uma dica. virtualização para um time que talvez não tenha, por exemplo, por algum motivo, testes unitários, o próprio dev não tem os testes. Talvez ele não nasça com uma solução, nasça só como um peso extra para API. Então, existe essa construção de comportamento de time, de cultura, etc., para que isso venha a agregar valor. A ideia é que sempre agregue valor, mas tudo depende de como você vai usar, né? Sim. O time estando pronto, existindo a cultura, só ganhos. Perfeito. Eu acho assim, ó, a gente usa muito virtualização em arquiteturas mais complexas, né? Tem muito microserviços, sistemas distribuídos, que são arquiteturas que realmente principal é a virtualização de serviços. Coisas de legado também. Legados, porque assim, vários Banco, protocolos então, legado. podem ser virtualizados, né? Desde mainframe, filas, Kafka, né? Então, assim, o que vocês veem, quais são as ferramentas que vocês veem que são utilizadas para virtualização de serviços? E aí, né, fique à vontade, o que vocês já viram e tal, e o Eric também, já que é de parcerias, contar um pouco dos nossos parceiros, o que a gente tem, né? Então, deixa para vocês Mock primeiro. Server. Legal. O Mock. Esses são os que eu tenho, assim, de cabeça. Legal. Vinícius, lembra de alguma? Eram esses mesmo também, né, que eu tinha olhado, assim, mas o desafio é pensar no que eu usaria pro meu. Então, assim, por exemplo, eu vou colocar uma situação hipotética aqui, com a expertise de vocês, com o que vocês já usam, como que vocês usariam, né? Eu tenho que trabalhar com uma API externa, e eles ainda não têm uma ideia de como vai funcionar o retorno, mas eles têm a ideia de que a gente precisa trazer retorno de resultado de APIs. Eles não vão me trazer tela, eles vão me trazer resultado. Isso. Que carinha que eu usaria para manipular isso? Falando do portfólio da Kigo, nós temos a solução da OpenText. Né? Sim, o OpenText SV, né? SV. Mas costumo dizer que a Kigo é agnóstica. Perfeito. Então, se você tiver lá um mock server ou qualquer outra solução de virtualização, a gente consegue ajudar com o serviço e buscar as melhores práticas. Já usamos o WireMock, parece que vocês citaram. reduzido, mas às vezes é esse detalhe. Eu preciso validar o 500 que vem daquele cara, é isso. E isso eu não tenho que esperar meses para isso. Então, esse carinha já resolveria o meu problema.
O que é legal, assim, que eu acho... Pensando no que você está falando, assim, avaliar cada necessidade, né? Igual, por exemplo, o OpenText é uma solução muito robusta, né? Parceiros nossos, a gente tem outros parceiros com outras soluções. E tem também, por exemplo, já usamos em projeto o Arimoc, que é uma solução open source, né? Aí, o que a gente percebe? Algumas soluções você vai precisar de mais desenvolvimento. Então, você vai ter que ter, por exemplo, um perfil de profissional que conheça desenvolvimento, conheça JavaScript, Java, JSON para configurar os retornos. Uma solução dessas, às vezes, tem um designer que você consegue passar isso até para a área de negócio, para uma área que não tenha conhecimento mais low code, né? Mais low code, exatamente. E é legal, porque naquilo que você falou, né, sobre os erros, você consegue ali avaliar a sua necessidade de massa de teste. Inclusive, algumas soluções trazem isso. Isso é outra dor, assim, dependendo de onde você vai. Massa de teste, cara. Massa de teste. E com virtualização, ela facilita. Porque quando você tem APIs externas, você pode simular retornos de massa de testes. Sem precisar de usuário deles. Exatamente. Da necessidade deles. Então, isso eu acho que é bem bacana também. E ele cria até de forma dinâmica, né? Tem parâmetros que você passa, quero que crie lá o CPF com X caracteres, tipo nome, faker, né, alfanumérico, data de nascimento de um range tal até tal. Você dá um play lá, ele já cria toda a sua massa de teste. Isso seria um facilitador. Então, e é aquela coisa, parece bobo, assim, é até simples, assim, às vezes esse é o desafio, conseguir colocar esse é o desafio, fazer, colocar e mostrar que isso agrega valor, esse é o desafio, voltando um pouquinho, mas vamos seguir. Ô Jana, pensando na área de QA, né, que você está falando, a gente falou aqui um pouco de ferramentas, o que você acredita que essas ferramentas vão impactar, por exemplo, em automação de teste, né? Nós falamos de massa de teste, falamos de serviços. Como é que isso vai impactar, por exemplo, na sua automação de teste e na sua esteira de DevOps, né? A sua esteira CI/CD? Eu acredito que seria assim, um facilitador, traria mais agilidade para o processo. Legal. Né? E testes mais assertivos. Legal. Mais realistas. Né? Então, mais próximo da realidade. Mais próximo da minha realidade, do que eu preciso. Então, ou seja, você diminui o tempo para testar, aumentando o time to market. Exato. Né? E ainda faz com que o seu cenário de execução de teste seja mais real. Mais reais. Legal. Exatamente. E lá na Suzano, Vinícius, o que você vê assim, nessa parte de automação, pipeline, o que poderia ajudar a virtualização lá? A gente poderia resolver, assim, 90% das dificuldades que a gente tem. Você nunca teve problema esperando alguém te entregar um serviço virtualizado assim, né? Não. Jamais. Imagina, acontece. Acontece sempre. Claro, mas acontece sempre. Ia ajudar muito exatamente porque às vezes a gente depende de APIs externas. Como a gente trabalha, apesar de ser muita coisa interna, a gente está falando de coisas que às vezes acontecem em outros países ou até que batem em outros países. Então, às vezes a gente tem um time zone diferente. Então, às vezes a gente tem um produto numa moeda diferente. Então, a gente vai ter essas variações aí. E às vezes o sistema que vai trazer pra gente não está pronto para isso. Mas a gente sabe que vai ter. Então, assim, preciso trabalhar... Por algum motivo não é a moeda, mas vou falar que foi a que eu lembrei. Libra. Eles não estão prontos ainda para receber Libra, não tem um prazo de quando eles vão implementar a Libra lá no sistema deles, só que eu tenho que entregar a Libra. Porque é o sistema interno. Tem o pessoal lá, vamos supor, Inglaterra, que precisa desse cara existindo lá na tela de alguma maneira para ontem. Isso já resolveria, eu já teria o teste, eu já teria a validação, legal. Ainda que precise fazer uma adaptação depois, eu já teria matado pelo menos os problemas de API. Eu já sei o que é um 200, eu já sei o que é um 500, eu já sei o que é um 400, eu já sei o que é um 404. Se eu não sei o que vai retornar lá, a gente adapta depois, você só inclui no teste, então você não vai precisar recriar tudo do zero, do que ficar esperando e ficar supondo o que vai acontecer para depois talvez ter que refazer o desenvolvimento desse cara. Não é nem sobre refazer teste, é refazer o desenvolvimento. Desenvolvimento mesmo. Putz, não fomos para esse caminho. Poxa. Ou seja, você me fala, eu tô meio que ajudando um shift left, ou seja, tentando trazer o teste mais para o início do processo de desenvolvimento, aumentando a sua cobertura, consequentemente a eficiência dos seus testes. Ele ia entrar na esteira, porque se não existe essa tela e eu não estou esperando, talvez eu tenha que entregar um teste manual e ele não possa ser automatizado, ou ele vai ficar como algo ali pulando. Pendente de execução depois, né?
e morre lá, vai entrar lá nos números, fizemos 300 testes, mas esses 200 pularam, porque a gente ainda não tem essa API. Verdade. Aí você só tem um aumento de número, você não tem a verdade do teste que você está fazendo lá. E até na experiência de vocês, né? Quais são os ganhos mais significativos em termos até de custo? Boa pergunta. Custo e tempo, né? Custo e tempo, exato. Hoje o mercado fala tanto, né, Érico, de eficiência operacional, performance de produtos digitais. Esse é difícil. Esse é difícil. Esse eu vou até ousar começar. Porque assim, como eu disse, tudo vai depender da sua situação. Então a gente tem que trabalhar com hipóteses para pensar como que vai resolver. Se você for pensar numa empresa com uma senioridade de desenvolvimento e de qualidade mais baixa, o custo inicial vai ser alto, porque vai levar um tempo para as pessoas se adaptarem. Se tiver que aprender uma ferramenta, vai levar um tempo para se adaptar e vai levar um tempo para você trazer valor. Então, seu cliente, seja lá quem for que for receber esse produto, vai levar um tempo para sentir essa diferença. E talvez nem sinta, porque de repente o que ela olha, dependendo do que for o produto, os problemas que você sabe que acontecem não atrapalham o dia a dia dela. Então você vai aumentar o custo para você ter no final exatamente a mesma coisa, a tela tá igual. Então é um desafio de mostrar esse ROI, né? Quando você já pega empresas muito grandes, como a gente colocou em alguns exemplos aqui, o próprio banco mesmo, bancos. O medo dos bancos não é o cliente usar sempre a mesma tela, é você pôr ali no login e aparecer tela em branco. Então é muito mais fácil de convencer, por que não? Você já mostra que agrega valor e é exatamente a dor que eles têm. De você já estar antecipado de um problema muito raro. Você tem ali gravado um problema que talvez nunca aconteceu com o cliente, mas ele tem medo de acontecer. Você tem gravado lá esse problema de que você sabe como resolver ou como tratar. Você vai mostrar isso para o seu cliente se acontecer. Pô, mas isso nunca aconteceu. Se acontecer, está resolvido. Aí vou piorar um pouquinho a pergunta. Manda. Melhorar, né? Não piorar. Não deixar mais complexo. Mais desafiador. Tem algum estudo ou alguma métrica que mostre o impacto real da adoção dessa matéria, dessa tecnologia? Eu vou dar uma resposta mais sênior. Depende. Isso é a resposta de consultoria. Sim, depende. Porque depende de como você vai metrificar esses caras, os números frios, etc. Tudo vai depender de como você agregou no seu produto. Então, vamos supor que você está usando a virtualização em 100% dos seus testes. Então, 100% dos testes que você vai mostrar lá está usando a virtualização. A dúvida você vai mostrar para o seu cliente apenas os balãozinhos verdes? Você vai mostrar algo um pouquinho além disso? Você vai mostrar com evidência? Tudo isso negociado ali entre time. Se você for mostrar só os botãozinhos verde, aí você pode ir descendo o teste. Ainda a virtualização você pode estar perdendo um pouquinho da grande utilidade dela. Né? Você pode estar perdendo um pouquinho de valor porque você está mostrando só botõezinhos verdes. Você pode estar fazendo muito teste virtualizado de get. Não está validando delete, não sei o quê, porque você só fez mau uso da ferramenta ou não usou ela completamente. Agora, se você faz a utilização usando a cultura do que você já entende, então você está usando o CRUD completamente, validando todas as possibilidades. 200, 400, 500, estou falando muito de API, mas não precisa ser API. Você está validando até, sei lá, o nível da cor do botão, você sabe o retorno da voltagem que vai vir de lá porque você já colocou na virtualização, aí você vai ter um nível de assertividade colossal. Porque você sabe até se o cara colocou 220V ou 220 espaço V. Tudo depende do que seu cliente vai querer ver ou do que você quer mostrar para ele. Perfeito. Respondido? Ou... Sim, tá ótimo. Eu acho que igual ele falou... Não, tá ótimo, excelente. Igual o Vinícius falou assim, eu acho que vai depender das métricas até do desenvolvimento, né? Se eu estiver trabalhando pontos por história, se eu estiver trabalhando com um projeto com prazos, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com alguma coisa normativa do Banco Central, eu acredito que o tempo, acho que o esforço que eu gasto, principalmente em integrações de projetos, aí principalmente APIs, mas outros também, eu consigo reduzir. Então você consegue mostrar uma métrica às vezes de redução de prazo. Falou, tem um projeto aqui que eu gastei, que eu tenho tantas APIs, não usei virtualização. Gastei 6 meses. Nesse outro projeto eu consegui reduzir para 4. Mas tem um muito simples. E aí, naturalmente, o custo. Tem um muito simples. A gente foi indo pro assunto, foi escalando ali, mas tem um muito simples. Se você só implementar e colocar lá na sua pipeline que podia levar, sei lá, 8 horas rodando por dependência externa, você pode rodar. Não é nenhum absurdo, por mais que pareça, em meia hora todos os testes, porque tá em casa. Isso mesmo.
Então, Aproveitar, você economiza fazer ali. uma... Eu tô lá, uma provocação. Como que eu sei se eu tô chamando o ambiente real ou virtualizado? Já ouvi muito dessa, hein? E tem como eu fazer esse chaveamento naquele momento, na hora do teste, falar, agora eu quero chamar o ambiente real. Ah, não, agora eu quero fazer um shift pro ambiente virtualizado. Boa. Isso, e complementando um pouco mais. Traz alguma... a pessoa que está usando lá, o QA que está fazendo os testes, ele sente isso? Ele consegue ver que mudou para o ambiente real, virtual? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque... Depende. Não. O QA, você imagina o seguinte, que a gente estava conversando, né? Que isso é uma estratégia de ambientes, tanto para desenvolvimento, quanto para qualidade, quanto para arquitetura. E, na verdade, quando você vai criar os retornos, quando você vai virtualizar, o insumo vem dos QAs. Ou seja, eu preciso testar esse cenário, eu preciso testar isso. Quando você implanta uma versão no ambiente de homologação, no ambiente de teste, o QA ele precisa saber, aquele ambiente está pronto para ser testado? E está pronto está na versão correta. A massa de dados dele de teste está correta e se as dependências externas estão funcionando. Pode ser virtualizada, pode ser real. Ele precisa saber? Não. Quem que precisa saber normalmente é o cara do DevOps, que está controlando os ambientes e está falando, olha, agora estamos no momento de testar tudo virtualizado, porque a gente está nessa fase de desenvolvimento e estou colocando uma versão. Para o QA, se aquilo está respondendo, o foco dele não é aquela API externa específica, ele não precisa nem saber, e ele não vai saber. Ele não vai saber. Mas quem tem um controle disso? Quem tem controle do ambiente. Pode ficar com o time de QA? Às vezes fica. Sim. Pode ficar com o time de arquitetura? Pode ficar com o time de DevOps? Ele não precisa, o QA às vezes não necessariamente ele precisa saber. Sim, e a resposta do depende não é nem brincadeira. Porque vamos supor que fique com um time de QA, mas dependendo de como foi a implantação, se você pensar que ela nasceu já pensando nisso, vamos supor que você usou uma automação em Ruby. Vou puxar um pouquinho pro Ruby. E você construiu todos os testes lá e elas podem ser aproveitadas também em produção. Você só muda a tag de testes que talvez você não consiga usar lá e coloca na esteira para rodar com todas as tags quando for virtualizado e quando você precisar fazer aquele, sei lá, um smoke test ou, vamos ver em produção uma vez na vida para ver como que é. Sim. Você usa uma tag de produção, que ele não vai tentar fazer os testes que não dá, tipo, você não vai derrubar o sistema para você retornar um 404, que isso não vai acontecer, o banco não vai desligar para você, e você consegue fazer os testes do que você pode de um comportamento normal ali do banco. Então, no mesmo teste, só com uma tag a mais, com tudo configurado bonitinho, você já tem em um cara só, numa pipeline só, teste para todos os ambientes que você precisar. Vinícius, sabe Criei mais 2 ambientes, mais 2 tags. Você sabe que você acabou de responder a segunda parte da pergunta do Érica, né? Como que você pode mudar para saber que está indo para um lado e para o outro? Perfeito. É isso, você pode ter arquivo de configuração, já ganhamos pode tempo. ter tag, que é exatamente você chaveia de um ambiente a outro. Isso, por exemplo, por configuração. Ou tem soluções, né, igual a gente falou, outras soluções, que no servidor você consegue visualmente entrar no servidor e falar, olha, muda para produção, muda para o atualizado. Ou tem até casos que ele fica monitorando de produção, se está fora, ele automaticamente faz já o chaveio pro ambiente virtual. Tem algum hookzinho já que traz, né? Ô, Jana, vamos passar para o próximo tópico. O que você enxerga assim para essa parte de virtualização de serviço? Próximo passo, futuro. E aí eu não posso deixar de falar que tem que ter IA, né? Não podemos fazer um podcast nesse atual sem falar de IA, né? Senão não dá engajamento. Daqui a pouco nós não vamos ter mais QA, mais nada, vai ser tudo feito pela IA. Então, segundo as previsões futuras. Mas a vida de QA é essa, desde 2010, o QA vai acabar com o DevOps. Bom, agora que tem o DevOps não vai ter mais QA, é sempre assim. Cara, quando eu comecei, só pegando um gancho, quando eu comecei lá na faculdade, em 1900 e alguma coisa, falava que mainframe ia morrer. É verdade, tem essa também. E até hoje aí a gente ainda usa assim, o COBOL lá e tá mainframe firme e forte. Mas prossiga. Então, com o avanço, né, da IA, das automações, como é que, né, isso influencia a parte de virtualização de serviço? Eu entendo que para fazer as automações e né, para usar
vai ser mais fácil, né? Vai ter lá... Acredito que seja mais rápido por conta disso, que você já tem meio pronto, né? Legal. Não é 100% pronto. Você aquilo ali vai te ajudar. Você pode ter prompts para criar virtualização, né? Sim. Você pode ter ferramentas que vão escutar virtualização e criar já pronto o seu serviço virtualizado, né? Que também acho que é uma opção. Agiliza, né? Sim. Agiliza, facilita, te dá ideias. Eu acho que vocês sabem a resposta que eu vou dar já. O Vinícius. Depende. Não sei. Porque assim, tudo depende. O que eu falo, sempre vai depender do momento onde você implementou ou quem implementa. Porque se você já pensar num processo que já vai nascer com IA e virtualização, você pode padronizar como que vai nascer os testes. Então você cria uma nova API, ela já deixa pré-pronta os testes que você vai precisar validar de um CRUD. Então o CRUD já está pronto para quem for pegar. Que não precisa escrever linha por linha, porque você já sabe que é o 200, 400, papá. A IA já pode fazer isso. Sim. E como é um negócio muito absoluto, por mais que o que você possa receber no conteúdo ou a resposta amigável que você vai estar varie, a resposta é a mesma. Então a chance de você ter a IA delirando ou passando para algum outro lugar vai para zero. E se você tiver uma IA dedicada para esse tipo de situação, ele resolve. Então você tira a parte de escrita. Essa parte de escrita mínima, você já mata também. Agora, se você precisar pensar em cenários mais complexos, você pega, às vezes, um negócio que precisa ser entregue muito rápido, você pega, traz o corpo, pede para ela tentar separar e detalhar para você. Aí você consegue desenvolver um teste novo pensando naquela situação específica. Então, você mata um teste que talvez você levasse uma semana para fazer, porque ela organizou para você para trazer. Mas eu acho que não substitui a expertise. Você ganha tempo, porque ela, como eu falei, você vai levar 7 dias para estudar esse cara. Ele vai resolver, ele vai substituir para você. O problema desse tipo de situação é se você não entender o que ele traduziu para você, tá acima de algum conhecimento, alguma coisa, aí você tem que ir lá estudar, se preparar para aquilo, porque se aquela situação acontecer de uma outra maneira, aí ela não vai resolver, porque ela não vai... Ou pode, né? Convenhamos. Ela pode até resolver, mas você não vai saber por quê. Funciona por quê, não funciona por quê, né? Então, essa implementação mais pessoal também, eu acho que, de qualquer maneira, reduz tempo. Uma coisa que é legal que eu vejo também, até nesses agentes de IA, né? Quanto mais estruturada é a linguagem, mais fácil é para essas IAs trabalharem, né? Então, por exemplo, texto comum, né? Avaliar a história de usuário, requisitos. Existe muita alucinação, como você falou, né? Da IA. Ele cria uma página que você nunca colocou. Nunca colocou. E aí, quando você fala de serviços, né? Microserviços e tal, a gente, até dentro da Kigo, a gente usa uma solução desenvolvida que se chama NoLIA, que a gente usa a especificação de serviço, então a OAS, Swagger, como é conhecido às vezes no mercado, porque é uma linguagem estruturada, ou para você gerar, por exemplo, cenários de teste automatizados, ou para você gerar automações. Então ele consegue, com mais assertividade, ler uma documentação igual a OAS e gerar virtualizações já, igual vocês falaram, acelerar. Ele já gera 80%, 90% daquele código pronto, tendo que você detalhar alguma coisa do negócio, alguma coisa assim. E como é um negócio muito estruturado, se ela delirou, ela trouxe alguma coisa, você bate o olho e percebe. Você não precisa pegar e simplesmente ver tudo. Ela gerou 10 mil linhas, você não precisa ler as 10 mil linhas. Você sabe que bateu aquilo ali já tá errado. Perfeito. É muito. É muito do... Ô, Janaína, e você, assim, falamos muito, né? Falamos de benefícios, desafios, ferramentas, falamos também de como implantar isso no CI/CD, tempo, retorno de investimento, futuro. O que você diria para empresas ou consultorias, bancos que ainda não têm virtualização de serviço? Como é que você implantaria isso nesse ambiente? E Vinícius, depois fica à vontade, por favor. Olha, a implantação depende muito. Né? Primeiro, você tem que apresentar e mostrar e trazer os benefícios aí. O que você vai trazer, né, de custo-benefício, né, para a empresa aceitar essa implantação. É isso. Legal, ótimo. Até aproveitar que você é da Suzano, né? Que não é uma empresa de tecnologia, né? Não é uma empresa focada em tecnologia. Sim, o foco dela é celulose. É celulose.
essa empresa, você vê algum benefício? Uma empresa que não é, que a gente falou muito do meio financeiro, É verdade. de seguros, PIX, empréstimo, e para uma empresa, olhando aí para a visão da sua, que aí posso incluir uma educacional, uma empresa do agro. Boa. Como que isso você acha que pode beneficiar? O negócio. Um negócio, exatamente. Assim, eu acho que a Suzano em si, ela tá tentando ter essa visão um pouquinho diferente, porque hoje em dia, cada vez mais, em qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia, seja uma garrafinha d'água, não sei o quê, a gente vai acrescentando tecnologia. E uma empresa grande, que está em um monte de países, que lida com coisas de números absurdos, seja de funcionários, seja de árvores, seja de qualquer coisa, conseguir trazer tecnologia para qualquer uma dessas coisas, que tragam um benefício, seja para a própria empresa, seja para a pessoa comum, seja para a pessoa que está lá para cortar árvore, que mexa naquelas máquinas, toda a tecnologia nova é bem-vinda. E essas coisas não darem problemas, é bem-vinda também. E legal. Sobre implementar, né? É entender a dor de cada lugar. Quando a gente vai trabalhar com sistemas internos, então a gente talvez não lide com tantos esses problemas que eu falei de lidar com APIs externas. Tá, a gente pode ter um ou outro, como a gente na empresa de tecnologia, e talvez onde a gente vai bater também não seja, a gente pode ter meses para ter essa resposta. Então esse cara, sendo muito crítico, ele já resolveria um problema. Então aqui eu já tenho um começo de implementação, já sei onde eu vou implementar. Só que para quem quer começar, eu recomendo primeiro entender a sua própria dor. Entendi. Porque dependendo, a dor é do QA. Pode ser que a dor seja só do QA. O dev não esteja sentindo, o produto não esteja sentindo, o cliente não esteja sentindo. Então você vai ter um pouco mais de dificuldade de justificar e talvez de mostrar valor. Então talvez nesse cara, dependendo da situação, produto, que nem eu falei, você não consiga colocar. Agora, se for para um cara muito crítico, já é uma dor que está acontecendo no próprio cliente, o cliente fica pedindo coisas, coisas não funcionam, o que funciona não volta a funcionar, fica até fácil de justificar. A gente vai automatizar, se parar de funcionar, você vai saber hoje que parou de funcionar e a gente já vai estar atuando quando você descobrir. Sim. Então, fica mais fácil de convencer a implementação. O que seria talvez o outro desafio é senioridade. Talvez seja algo que nunca tenha sido pensado pela empresa, não é da expertise, talvez. Sim. Então, talvez seja um processo um pouquinho mais longo, porque tem que capacitar primeiro para a gente começar a implementar, ver o que é, ver o que vai mudar na vida de cada um, porque não muda a vida do QA só, não é um passo a mais na vida do QA, é na cultura da empresa, é no cara que vai receber no final. Imagine que você entregue uma tela em um dia, mas é porque tem pouquinho teste, tem não sei o que, não está na automação. Você implementa toda essa cultura e coloca a virtualização de uma vez. Por mais que no final seja rápido, essa tela não vai ser mais entregue em um dia, porque vai ser um monte de processos que você já vai ter implementado antes. Sim. Então, a gente não ia ganhar tempo? Por que tá levando mais tempo para essa tela ficar pronta? Sendo que, na verdade, ela ganhou tempo, ela ganhou muita qualidade dentro do tempo que ela ainda não tá sabendo. Então, percebendo. É conseguir trazer essa visão e conseguir apresentar mas o seu site não vai cair do fulano, vai. Já apela para a concorrência. Sim, exatamente. A qualidade, né? Perfeito. Gente, muito bom o bate-papo. Foi muito interessante. Acho que a gente conseguiu entrar, igual a gente falou, de desafios, benefícios, retorno de investimento, quais tecnologias, como é que a gente vê o futuro para isso. Com a IA, tanto a parte de qualidade como outras áreas dentro da empresa. Então, acho que para a gente encerrar, eu queria agradecer vocês, né, Vinícius, Janaína, e queria perguntar se vocês têm alguma mensagem a mais, por favor, fiquem à vontade. Não? Sem tudo mensagem. bem? Se hidratem, bebam água. Isso é importante. Faz bem. E estudem, se preparem para o futuro. E querendo ou não, pode ser que não seja isso, essa bolha que fala no futuro. Cara, todo mundo está usando. Entenda também como usar. Se for um negócio que for ajudar seu trabalho, já vai atrás, já estuda, vê. Vai que isso te ajude a crescer na empresa. Pô, você trouxe virtualização, você vai ser um cara diferente. Você trouxe uma solução para a empresa, pensa nisso. Legal, Érico. Agradecer os nossos convidados, excelente participação de vocês, ótimos comentários, ótimas dicas. Agradecer ao meu amigo Stênio aqui também pela participação. E como um bom comercial, né? É isso aí. Entre em contato com a Kigo, tem acesso, LinkedIn, nas nossas redes sociais. Muito obrigado aí, né? Pra ajudar. Não esquece de ativar as notificações dos próximos Marca o sininho, né? Marca o sininho, os próximos episódios do Kigo Digital Talks. E a gente se vê aí em próximos episódios.
Obrigado, obrigado. gente. Obrigado, Boa tarde. pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.